Ora viva, muito boa noite, ou bom dia, conforme o local e a hora em que me estiverem a ver e a ouvir. Este é mais um live aqui na nossa comunidade, na Naturmed. Eh, então, hoje vamos falar aqui sobre fígado e primavera, né? Primavera, quer no sentido das estações do ano, quer no sentido de primavera da vida, né? Então, como ser jovem a vida inteira? Por favor, tentem assinalar aí a vossa presença. Eu estou a ver que, uh, se calhar, deixa cá ver, está aqui comentários. Espero que sejam visíveis os comentários, não é? Então, uh, o, uh, o fígado, portanto, e a vesícula biliar pertencem ao elemento madeira e, e a madeira é uma energia ascendente, é uma energia de crescimento, não é? Portanto, é uma energia de ascensão do yang, não é? Então, como o caso das crianças e dos jovens, pronto, que estão a crescer para se tornarem adultos, não é? E como acontece, por exemplo, no dia, em cada dia, né, que temos amanhã corresponde em relação ao dia à primavera do dia, né? Uh, então, também nós temos o crescimento das plantas, temos o crescimento dos animais, temos o crescimento do ser humano, temos a primavera. Então, crescimento está relacionado com esperança, né? Então, a esperança está mais relacionada com a juventude, não é? Portanto, as pessoas idosas, uh, em termos de comparação com os jovens, não é? Geralmente são mais pessimistas, portanto, não têm tanta esperança, não é? Não têm tanta esperança de vida. Pronto, em primeiro lugar, porque na realidade já estão mais próximos da morte, não é? Mas por outro lado também, digamos, por diversas experiências que foram tendo ao longo da vida, acabaram por ir perdendo a esperança, não é? Pronto, mas as crianças então, são a esperança do futuro, não é? As crianças e os jovens, não é? Então, naquele célebre poema do profeta, portanto, no livro chamado O Profeta, né, do poeta hindu Khalil Gibran, pronto, acerca dos filhos, né, quando lhe pediram para ele, quando lhe solicitaram para ele falar sobre os filhos, a dada altura, ele diz, portanto, para quem está a fazer a pergunta, né, para uma mãe, né, ele diz: sois os arcos e os vossos filhos as setas vivas projetadas. Portanto, digamos, os pais são a parte in, né, a parte a parte que fica para trás, digamos assim, e os filhos são a parte yang, a parte que vai adiante, que segue adiante, né? Uh, então ele diz: o arqueiro vê o alvo no caminho do infinito, né? O arqueiro aqui será o pai ou a mãe, por exemplo, né? E retesa-vos com o seu poder, para que as setas possam voar depressa para longe. Que a vossa tensão na mão do arqueiro seja de alegria, porque assim como ele, aqui ele está-se a referir a Deus, né? No aspecto simbólico, né? Porque assim como ele gosta da seta que voa, também gosta do arco que fica, né? Portanto, a natureza, a natureza gosta e aprecia o yin e o yang, né? Portanto, tanto a parte que fica, né? Uh, como o arco, neste caso o arco, nesta simbologia, né? Como a seta que voa, né? Que vai em frente. Né? Então, em relação à madeira, portanto, e que está relacionado com a primavera, né?
a primavera tem características de madeira, né? Portanto, está relacionado, como eu disse há pouco, com amanhã. Portanto, amanhã é a esperança para o dia, né? Também está relacionada com o leste, portanto, é onde nasce o sol. Então, é como, digamos, o sol criança, né? Como uma criança sol. Né? Portanto, o sol que está a crescer, né? Simbolicamente falando, né? No ponto de vista de quem está a olhar para o sol no planeta Terra, evidentemente, né? Não no sentido absoluto do sol em si, né? Mas para quem está a receber o sol, entre aspas, né? Então é como se ele fosse crescendo. É como se passasse pela fase de criança, jovem, adulto, etc. Então também está relacionado com o vento da primavera, por exemplo. Né? Na primavera há mais vento. Né? E também, por exemplo, no corpo humano temos o vento do fígado. Então, quando a pessoa, por exemplo, tem delirium tremens, né? Ou quando tem doença de Parkinson, né? Em que fica a tremer, né? Com as mãos a tremer ou com o corpo a tremer, né? Isso em medicina chinesa chama-se vento do fígado, né? Portanto, está relacionado com o fígado. Portanto, o fígado comanda os músculos do corpo. E há aqui uma, digamos, uma diferença de potencial dentro do organismo que faz com que se gere este vento. Não é? Pronto, há maneiras de tratar em medicina tradicional chinesa, quer seja através, por exemplo, da acupuntura, quer seja através de plantas medicinais. Portanto, há maneiras de tratar esse tipo de problemas. Não é? Também está relacionado com o verde. Portanto, o verde não é por acaso que, mesmo na linguagem popular, mesmo em Portugal, né, mesmo no Ocidente, está muito relacionado com esperança. Né? Diz-se mesmo, verde é esperança. Né? É muito interessante como existe esta percepção, né, que é transversal a todas as culturas. Portanto, não tem a ver propriamente com ser no Oriente ou no Ocidente, ou ser a cultura chinesa ou a cultura ocidental, não é? Evidentemente que há coisas que são bem distintas, por vezes opostas mesmo, não é? Mas há outras que acabam por coincidir, não é? Então esta é uma das que coincide, esta ideia de associar verde com esperança. Então, na realidade, o verde corresponde ao elemento de madeira. Não é? Também o sabor do elemento de madeira é o sabor ácido. Não é? Então, por exemplo, pessoas que tenham inflamação do fígado ou da vesícula biliar têm vantagem em comer alimentos ácidos ou temperados com sabor ácido, como o caso de, por exemplo, sumo de limão ou umeboshi. Né? O umeboshi é a ameixa japonesa salgada, é um pico, digamos, da ameixa, né? É feito com shiso. Portanto, é posto a ameixa colhida ainda verde, misturada com shiso, que é uma planta chamada shiso, e misturado com sal, e depois é posto a fermentar. Né? E aquilo tem, devido a essa fermentação, e também a própria ameixa, que é colhida verde, né? Portanto, a colhida verde com certeza será ácida, né? À partida também. Né? Não é apenas depois pelo processamento, né? Por ser posta a picolar, mas também. Né? Então, será vantajoso consumir sabores ácidos, né? Ácidos saudáveis, obviamente, né? Não recomendo, sei lá, vinagre químico, coisa parecida, né? Pronto, mas será, por exemplo, uma maçã ácida ou alguma fruta ácida, né? Portanto, o sumo de limão será o mais indicado, né? Dentro das frutas, digamos assim. Pronto, isso ajuda para desinflamar o fígado, né? Então, uma pessoa que tenha, por exemplo, também obesidade, né? Ou que tenha o fígado gordo, também será vantajoso. Né? Então, o som corporal relacionado com o elemento de madeira ou com o fígado é o grito. Né? Então, por exemplo, quando a pessoa está demasiado irritada, que é uma característica de problema a nível de fígado, né? A pessoa tem tendência a gritar. Né?
Então, o grito, desculpem, o grito está muito relacionado com o fígado, não é? A nível de órgãos internos, portanto, o elemento madeira está relacionado com o fígado e vesícula biliar. Também outra relação importante do elemento madeira e do fígado são os olhos e a visão e a capacidade de ver. A capacidade de ver de uma forma saudável, a visão física, e também a capacidade de percepção extrasensorial, portanto, a capacidade de ver, ou, por exemplo, a capacidade de premonição, a capacidade de antever, não é? Uh, portanto, a capacidade de ter clareza mental, não é? Portanto, as palavras, as ideias serem claras, não é? Na consciência, não é? Ser capaz de ver as cores, por exemplo, não é? A pessoa, por exemplo, que sonha com cores, por exemplo, não é? Portanto, isso será bom sinal, não é? Em vez de sonhar a preto e branco, por exemplo, não é? Portanto, significa que a pessoa tem uma clareza mais maior, né? Uma maior clareza mental. Né? Então, por exemplo, a capacidade de visão transcendental, por exemplo, através do terceiro olho, que fica aqui, aqui entre as sobrancelhas, né? Aqui no início do nariz, né? Onde existe um ponto chamado Intang. Por exemplo, este ponto dá clareza mental. Portanto, eu ainda há dias. Até que enfim. Boa noite, José Rato. Muito boa noite. Já estou mais satisfeito. Ainda bem que apareceu aqui a prova de que me estão a ouvir e também de que está a funcionar aqui a parte dos comentários. Não é? Portanto, convido-vos a colocarem aí questões, perguntas, comentários, etc. Pronto, que pelo que eu estou a ver, pronto, será possível eu ver os vossos comentários, né? E eu comentar também, porque está aqui uma parte que diz comentar como Naturmed, né? Então, José Rato, muito boa noite. Portanto, ponha aí, por favor, escreva aí, por favor, dizer se me está a ver e a ouvir bem, né? Podem pôr também aí de onde é que estão a falar, se estão do Porto, se estão de Lisboa, de São Paulo, etc, né? Então, mas como eu estava a dizer, eu há dias fui chamado para tratar para ver e tratar e orientar uma senhora que está com um diagnóstico de Alzheimer, né, de doença de Alzheimer. Ela estava acamada já há vários meses ou anos o certo é que ela não dormia de noite, tinha sempre insónia, apesar de estar medicada com 5 medicamentos, né? Diferentes, né? Para a esquizofrenia, para, enfim, para uma coisa, para outra e tal. E eu fiz o tratamento porque fui chamado por causa de uma dor numa perna, porque ela ficou incrivelmente melhor, né? Embora se tivesse queixado e tal, pronto, porque estava acamada já há muito tempo, então a pessoa está muito enfraquecida e muito suscetível, né? Pronto, e ela tinha tido também um AVC, presumo, né? E, portanto, se calhar até o problema dela terá sido mais por causa do AVC e não propriamente por Alzheimer. Mas, independentemente de qual seja a causa verdadeira, o certo é que a senhora não estava a funcionar bem da cabeça, né? Digamos assim, né? Via-se que tinha comentários, etc., de uma pessoa que não está bem da consciência, né? E no final eu fiz-lhe acupuntura neste ponto Inetang, né? E ali o José Rato conhece, né? E o certo é que a senhora ficou cada vez mais tranquila. José Rato, muito agradecido. Está a dizer que está a ouvir bem. Fantástico, muito agradecido, José Rato. Então a senhora foi ficando mais calma. Portanto, às tantas um filho estava junto dela, né? E às tantas a senhora adormeceu. Muito interessante isto, né? A senhora adormeceu e, e dormiu depois, inclusive essa noite, dormiu completamente. Né? Dormiu completamente. Né?
Uh, então, portanto, este ponto é um ponto milagroso mesmo, para dar clareza mental. Então, não é por acaso que está aqui entre os outros olhos, né? Então, está mais relacionado com a visão espiritual, né? Mas esta visão espiritual, que está relacionada com o sexto chakra, né? Da, da medicina ayurvédica, né? Uh, também está relacionado com a visão física, né? Então, outra relação do fígado é com os músculos e os tendões, né? Mais especificamente, os tendões estão mais relacionados com a vesícula, e os músculos com o fígado, né? Mas nesse sentido amplo, grosso modo, podemos dizer que o fígado comanda os músculos e os tendões, né? Então, se repararem, os próprios tendões têm alguma semelhança com folhas e com madeira, né? Então, eles pertencem ao elemento madeira, né? Madeira aqui, quando se fala em madeira, não nos estamos a referir propriamente a madeira no sentido literal do termo. Também, né? Mas tem a ver com, por exemplo, com a energia das árvores, né? Com a energia das árvores e não apenas das árvores, com a energia dos vegetais, né? O crescimento, a cor verde, etc. Né? Embora também a textura. Um dos órgãos que está relacionados, que são o espelho do estado do fígado, né? Ou do elemento de madeira do nosso corpo, são as unhas. Né? As unhas estão muito relacionadas com o sangue do fígado. Então, muita gente tem problemas de micose, por exemplo, né? E atribui esse problema a ter apanhado uma micose, ter apanhado ou na praia, ou na piscina, ou não sei aonde, né? Isso é como atribuir a doença do Covid-19, que foi contagiado por esta pessoa, por aquela, né? E a pessoa não percebe que o principal é dentro, né? Ótimo. O José Rato está a dizer, dizia que estou a ouvir bem do Porto. Fantástico, fantástico. Pronto, o José Rato está no Porto, como eu também, neste momento, né? Pronto, muito agradecido. Muito agradecido, José Rato. Bem-vindo. Então, como eu estava a dizer, então, as unhas tanto, traduzem o estado do sangue do fígado, né? Traduzem o estado do fígado em geral, mas mais em particular do sangue do fígado, né? Porque as unhas e os cabelos são uma espécie de excrescência, uma espécie de alguma coisa que está a mais, mas que para crescer precisa do sangue, precisa ser alimentado, né? Desta substância física, digamos assim, física, enfim, principalmente, né, que é o sangue, né? Não quer dizer que não tenha lá espírito, com certeza que tem, né? Tem energia, etc. Né? Pronto, mas daquela parte que a gente vê é uma coisa física, né? Então, e as unhas dependem disso, né? Também a pele está muito relacionada com o pulmão, portanto, sabe-se da medicina chinesa que a pele é governada pelo pulmão, principalmente, mas há uma grande parte da pele, do estado de saúde da pele, que depende muito do fígado, depende também do sangue do fígado, né? Então, por exemplo, também quando a pessoa tem problemas de pele, muitas vezes isso radica, portanto, em termos, a origem são problemas a nível de sangue do fígado, falta de sangue do fígado, déficit de sangue do fígado, né? Por isso há uma fórmula que eu recomendo muito, que tenho a comprovação de funcionar às mil maravilhas, né? Que é o T07 Glorious C, né? Mar Glorioso, o nome poético, né? Dessa fórmula, em inglês, né? Em inglês é Glorious C. C quer dizer mar e Glorious quer dizer glorioso, né? Então, Mar Glorioso. Então, refere-se ao mar do sangue, digamos assim. Então, refere-se ao sangue, né? Então, essa forma tonifica o sangue do fígado, né? Então, entre outras coisas, mas pronto, principalmente isso, né? E com isso faz com que a pessoa tenha melhor cabelo, né? E tenha melhores unhas, né? Portanto, faz com que as unhas fiquem brilhantes, que fiquem lisas,
Pronto, e o cabelo também, que fique mais brilhante, que fique liso, que fique mais da cor mais natural, né? Preto, se for preto, ou louro, se for louro, né? Em vez de branco, por exemplo, né? Eh, então, também outra coisa com que o fígado e a vesícula, portanto, o elemento madeira, estão relacionados é a capacidade de coordenação. É muito interessante isto, não é? Porque nós temos músculos para fazer movimentos no nosso corpo, né? Então já vimos que os músculos são governados pelo fígado, né? E então esta coordenação, de certa forma, é um outro aspecto, mas mais uma vez relacionado com músculos também, né? Claro que não é só com músculos, é com ossos, né? A pessoa movimenta as pernas, etc. Não está a movimentar apenas músculos, está a movimentar ossos também, né? Mas é através dos músculos que a gente controla o movimento. Né? O osso está lá parado, dentro. Né? Portanto, a gente controla o movimento através dos músculos, né? Dos músculos e dos tendões. Né? Para já não falar depois através dos nervos, etc. Né? Através dos meridianos da energia, etc. Né? Estou a falar na parte mais densa. Em termos da parte mais densa, é controlado através desculpa, dos músculos e dos tendões. Né? Então, a capacidade de coordenação está muito relacionada com o fígado. Né? Então, quando a pessoa tem dificuldade de coordenação, com certeza terá problemas a nível da energia do fígado. Né? E vice-versa. Né? Também o fígado é considerado, em medicina chinesa, o general. Né? Então, também é interessante porque o general também coordena. O general coordena as tropas. Né? Embora tenha, enfim, oficiais abaixo dele, né, que fazem também essa coordenação, digamos, mas a coordenação máxima é feita pelo general. Portanto, o general é que diz vamos para este país ou vamos para aquele, vamos atacar hoje ou vamos atacar amanhã, etc. Pronto, e distribui as tropas, etc. Né? Então, tem uma capacidade de coordenação, né? Um, além de planeamento e organização, mediante estratégia, né? Que é a característica do general. O general tem estratégia, né? Não faz as coisas à toa. Portanto, planeia, né? Planeia com uma determinada estratégia, portanto, com uma intenção inteligente, né? De, enfim, de salvar a sua parte, né? E derrubar o inimigo se for necessário. Né? Em termos de emoções, portanto, o fígado e a vesícula está relacionado com a cólera, ou também chamada raiva, ou também chamada ira, né? Ou será ódio. Ódio é uma situação mais extrema, né? Mas está relacionado com a irritabilidade, né? Com o facto da pessoa se ficar zangada, né? Com zanga, né? Isto na parte negativa, porque geralmente só se fala na parte negativa, né? Mas também tem a parte positiva. Então a parte positiva tem a ver com a tal esperança, por exemplo, tem a ver, por exemplo, com um bom humor, né? A pessoa ter sentido humor, ter, enfim, capacidade de se rir das coisas, até mesmo quando não são, enfim, a preceito, né? Mas mesmo assim, pronto, em vez de ficar zangado, né? Ainda que o rir, no sentido mais geral, esteja mais relacionado com o coração, né? Mas, digamos, o rir com o sentido de humor, de uma maneira estratégica, digamos assim, tem a ver com o fígado, também, no meu entender, né? Então, a boa disposição, o bom humor, a própria bondade, né? Em vez da pessoa ficar zangado, né? Ser bondoso no sentido de ter capacidade sei lá, de perdoar ou de compreender o outro, né? Então tem a ver com o fígado, né? Também um outro aspecto relacionado com o fígado é a capacidade de imaginação, né? Por exemplo, a criatividade, por exemplo, né? Portanto, sei lá, um artista, por exemplo, ser capaz de criar coisas novas. Criar não é bem o termo, está tudo criado, não é? Mas sei lá, inventar, imaginar, conceber, né? Pronto, construir algo, né? Com base na sua ideia, né?
Então, e também a tal capacidade de visualização, capacidade de visualizar, capacidade, por exemplo, de fechar os olhos e ser capaz de imaginar as coisas, né? Mesmo com os olhos fechados. Né? Então, isso acontece quando o fígado está em boa ordem. Né? Então, por exemplo, a capacidade de ser um visionário, portanto, que acontece com aquelas pessoas que são líderes, né? Às vezes grandes empresários, por exemplo, né? Ou políticos, enfim, ou sábios, né? Pessoas que têm a capacidade de, ou pelo menos desenvolvem, talvez todos nós tenhamos essa capacidade, embora uns mais desenvolvida que outros, obviamente, né? Pronto, mas há pessoas que têm de facto uma capacidade muito grande, ou então são capazes de desenvolver isso a níveis muito elevados, né? Ou as duas coisas, né? Ou já têm uma capacidade muito grande e depois ainda desenvolvem muito mais, né? Então, essa capacidade de se projetar no futuro, de imaginar o que vai acontecer, né? E preparar-se para isso que vai acontecer, né? Portanto, quase como uma capacidade de premonição, né? Mas acordado, digamos assim, né? Ou pode acontecer também em sonho, né? Então, isso tem a ver com o fígado, né? A capacidade de prever o futuro, né? Hum, então, a entidade psíquica relacionada com o fígado, portanto, é o Hun, Hun. Portanto, e os sonhos dependem do Hun, né? Os sonhos, enfim, quando a gente está a dormir, né? E também os outros sonhos também dependem, né? Então as crianças e os jovens têm sonhos, né? Querem ser grandes, ou querem ser ricos, ou querem ser saudáveis, sei lá, ou querem ter muitos amigos, né? Pronto, cada um terá o seu sonho, né? Uma criança pode querer ser arquiteto, outra pode querer ser artista de circo, outra pode querer ser engenheiro, enfim, portanto, cada criança, cada jovem tem o seu sonho, não é? Ou pode querer ser famoso, enfim, cada um à sua maneira, não é? Então, os adultos geralmente muitas vezes esquecem esses sonhos, né, que já tiveram em criança, né? Então, ou então outros não chegam sequer a ter verdadeiros sonhos ou sonhos verdadeiramente grandes, né? Então, quem tem sonhos grandes, né? Quem tem grandes sonhos, né? E luta por eles dia e noite, então essa pessoa é como se continuasse jovem, né? E na realidade mantém-se mais jovem por mais tempo, né? Desde que, obviamente, não abuse ou não abuse demasiado, né? Então, porque é esse ânimo, essa alegria, né? Essa projeção no futuro, né? Dá-lhe ânimo, né? Dá-lhe ânimo, então põe a pessoa a mexer-se, então a pessoa não fica sentada no sofá, etc. Né? Não desiste, não vira as costas, né? Então não fica deitada na cama o dia todo. Né? Então, isso dá juventude. Então, esse é um dos segredos da juventude que eu queria transmitir neste live. Né? Então, é importante nós termos um sonho, mas é importante que seja um sonho, digamos, maior que nós, digamos assim. Né? É importante que seja um sonho o maior possível, né? Para que nos mantenha ativos a trabalhar para alcançar esse sonho, né? Ou pelo menos para nos aproximarmos o mais possível desse sonho, né? Mesmo que esse sonho não se venha a realizar, né? Digamos, o que dá felicidade à pessoa é todo esse processo, né? Todo esse caminho que a pessoa vai percorrendo, né? E enquanto está entretido nesse caminho, ela sente-se mais realizada, né? Mesmo antes de alcançar a meta final, digamos assim. Né? Então, é muito importante, isto é um conselho que eu dou, pronto, e pelo menos
essa é a minha postura e é aquilo que eu faço para mim, né? Eu tenho sonhos também, assim, digamos assim, maiores que eu, digamos assim, né? Pronto. E não paro de lutar para alcançar isso, né? Pronto, e aquilo que eu verifico no dia a dia, isto é a minha experiência pessoal, né? É que vou crescendo, vou-me exercitando, vou-me treinando, vou estudando todos os dias, vou aprendendo todos os dias, né? Então, se por um lado isso dá uma canseira tremenda, né? Mas por outro lado mantém-me ativo e também rejuvenesce as minhas células nervosas, né? Então, desta maneira, eu espero não chegar a, a doença de Alzheimer, né? Portanto, utilizando sempre, pensando, raciocinando, né? Trabalhando utilmente, né? Procurando ser o mais útil possível ao maior número possível de pessoas, né? Procurando dar o máximo de felicidade ao maior número possível de pessoas, né? Então, eu, pelo menos pessoalmente, tenho esperança que isso também vai contribuir para a minha juventude, digamos assim. Pelo menos até agora, de certa forma, tem contribuído, né? Então, é muito importante termos esses sonhos grandes, né? Então, o Rune, portanto, essa entidade psíquica do fígado, portanto, funciona por excitação-reflexo, né? Pronto, portanto, em situações perigosas, sei lá, por exemplo, no caso de um acidente, no caso da pessoa ficar soterrada, no caso da pessoa, por exemplo, ter um acidente num navio, não é? O navio afundar-se ou coisa parecida, né? A pessoa ter de nadar, esse género de coisas, né? Então, o Rune funciona de uma forma automática, né? Portanto, em períodos de inconsciência. Portanto, quando o I, que é o YI, o chamado I, é a entidade psíquica do vaso pâncreas, que tem a ver com o raciocínio, com a capacidade de raciocínio, a capacidade de entendimento racional, no sentido racional, no sentido intelectual, né? Então, quando essa parte se desliga, né? Por exemplo, quando a pessoa tem um acidente grave, né? Em que desmaia, por exemplo, né? Ao desmaiar, não pode usar esse si, não pode usar essa consciência, porque a pessoa está inconsciente, não é inconsciente no sentido total, no sentido total será morta, penso eu, não é? Mas nesse sentido de não estar consciente, no sentido intelectual, né? Então, nesse caso, a parte automática que funciona, de uma consciência mais mecânica, é essa do Hun. Né? Portanto, quando o Ri do vaso pâncreas está desligado. Né? Então, esse I, portanto, esse I do vaso pâncreas corresponde às memórias conscientes. Portanto, né? A parte racional corresponde às memórias conscientes, aquilo que a pessoa, quando armazenamos alguma coisa, quando a gente procura memorizar, né, através do I, né, então é uma memória consciente. A pessoa está a fazer um esforço para memorizar. Né, está a usar até mnemónicas, por exemplo. Né. Mas, quando se trata de memórias relativas ao Rune, portanto, memórias que estão no nosso corpo ou no nosso ser, né, ou na nossa consciência, mas armazenadas pela via do Rune, né, então aí já não são conscientes, já não são memórias conscientes, são memórias automáticas. Então é muito importante termos consciência disto, porque muitas vezes nós fazemos afirmações, né, por vezes negativas, né, independentemente de serem verdadeiras ou falsas, né, mas por vezes negativas, que depois nos vão condicionar. E porque elas ficam armazenadas na forma do Rune. Né? Ficam armazenadas na forma do Rune. Né? E o Rune toma o comando, portanto, nessa situação de perigo, né? Ou de acidente, por exemplo. Né? Uma vez que o I não está a funcionar, o Rune toma conta da situação. Portanto, a pessoa passa a agir de uma maneira automática.
Né? Então, por exemplo, nessa senhora que eu fui tratar, que estava acamada, eu disse, por exemplo, para ela se ela conseguia assinar, né? Ela disse, não consigo, não consigo, não consigo. Ela não foi experimentar. Reparem bem, ela não foi experimentar se conseguia ou não conseguia. Ela não foi tentar sequer, né? Ela limitou-se liminarmente a dizer eu não consigo, eu não consigo. Ora, o que é que estava ali a falar? Era o Rune, né? Ela estava a falar de uma maneira automática. Ela não estava a usar a razão, não estava a usar a consciência racional, não estava a usar a parte intelectual, né? Se tivesse a usar a parte intelectual, ela teria dito, por exemplo, olhe, eu ultimamente não tenho conseguido, mas vamos lá ver o que é que eu consigo fazer, por exemplo, deixe-me cá experimentar, etc. Né? Mas não, ela disse, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Né? Então, quando a pessoa diz eu não consigo, né? Então, de facto, depois não consegue, porque ela está-se a programar para não conseguir. E entramos num ciclo vicioso, automático, né? Não racional. Né? Então, aí o Rune, portanto, mais uma vez, portanto, temos o tal general, né, a comandar as tropas, né? Neste caso o corpo, a comandar o corpo. Né? Então, nesse período, pronto, todas as sensações que a pessoa tiver, apesar de não estar acordado, apesar de estar desmaiado, por exemplo, né? Mas essas sensações ficam registadas, todas elas ficam registadas, né? Embora o I esteja desligado. Né? Essa consciência consciente está desligada. A pessoa, nesse sentido, está inconsciente. Mas ela está viva. Né? Estamos a supor, né? Neste raciocínio que eu estou a fazer agora. Né? Mas pouca pessoa está viva. Então ela está viva, então o Rune está a registar. E a pessoa está a sentir. Está a sentir e, mais do que isso, está a ser registado através do Rune que tipo de sensações é que a pessoa está a ter. Né? São agradáveis, são desagradáveis, etc. Né? Então, mais uma vez, aqui a madeira, o elemento madeira, né, a servir de ponte para o futuro, através do Rune. Né? Porque, nesse caso, em que a pessoa, por exemplo, desmaiou ou ficou em estado de coma, etc., né? Espera-se que a pessoa venha, volte a si, portanto, futuramente. Né? Então, há aqui uma preocupação automática, né? Embora automática, mas há uma preocupação da natureza, através do Rune, né? Através da energia do fígado, através da energia madeira, né? De preparar para o futuro, para o que vier a seguir. É muito interessante isto. Né? Portanto, é interessante perceber que é o elemento madeira que está a tratar disso. Né? Que é o que trata das coisas para o futuro. Né? Então, nesses períodos de inconsciência, pronto, não é feita a classificação, porque o Rune, como já expliquei, não raciocina, não é um raciocínio como o Ri, né? É uma coisa automática, é uma coisa mecânica, é uma coisa sem racionalização, né? E, portanto, não é feita a classificação. Né? Essa classificação é um assunto para o I, para a consciência do baixo pâncreas, né? Para a inteligência racional ou intelectual. Né? Mas neste caso, no caso de acidente, etc., em que a pessoa perdeu a consciência, né? Em que está inconsciente, esse I está desligado. Né? Então, é uma memória inconsciente que fica armazenada. Cuidado, né? Cuidado com as tais memórias inconscientes. Né? Como o caso dessa senhora que dizia, eu não consigo assinar, eu não consigo. Ela não, nem sequer põe a dúvida, né? A dúvida é própria do ri, né? A dúvida é própria do baixo pâncreas, né? O baixo pâncreas é que nos dá a consciência da dúvida, né? Da curiosidade, de saber como, de saber porquê, de saber onde, procurar onde, como, porquê, para quê. Tudo isso
são questões colocadas pelo I, pelo Asperger. Neste caso que estamos a relatar, esse I está desligado. Portanto, não há essa classificação. Então, entra tudo em modo, digamos, de ter um valor equivalente. Eu não diria igual, não é? Não gosto dessa palavra igual, porque não existe nada no universo igual. Pronto, mas o Rune classifica como tivesse, digamos, a mesma importância, ou importância equivalente, ou importância semelhante, né? Das diversas experiências. Né? Então, é nessa parte do psiquismo, portanto, do Rune, que são também armazenadas as ordens de. As ordens, portanto, emanadas de fenómenos do meio ambiente, né? E também uma parte das memórias hereditárias, né? E também ainda uma outra parte está no pó. O pó é a entidade psíquica do pulmão. Né? Então, o Rune, portanto, diz-se a medicina chinesa que o Rune é a sombra do Shen. Portanto, o Shen é a consciência no sentido mais amplo. O Shen está mais relacionado com o coração. Né? Há quem traduza por espírito, mas não gosto, pessoalmente não gosto dessa palavra, porque pode levar a muitas confusões. Né? Então, para mim a palavra-chave e a palavra que melhor traduz é consciência. Consciência em sentido amplo. Né? Portanto, essa consciência, essa entidade psíquica do coração, digamos, engloba todas as outras consciências. Engloba o I, engloba o pó, engloba o Rune, engloba várias coisas. Né? Então, o coração pega, digamos, na consciência de todos os órgãos, embora use também a consciência própria, né? Mas a juntar essa consciência própria, o coração toma conta também das outras consciências, como que cada um lhe desse uma opinião, né? E ele tira o que é útil para tomar uma decisão depois final. Né? Por isso, a medicina chinesa chama-se ao coração o imperador, né? Porque o imperador tem essa característica, portanto, de ser ele que toma a decisão final. Né? Então, o Rune, nesta situação, né, dessas sensações que a pessoa tem no corpo, etc., acaba por estabelecer conclusões, digamos, pseudo-racionais, né? Mas que são, claro, inferiores à tal consciência do Ri. Né? Então, esse raciocínio do Rune limita-se assim a um sentido muito matemático, muito mecânico, né? Sem discernimento consciente. Né? Então, nesses casos em que o I está desligado. Né? Então, como já falei, por exemplo, no caso do estado de coma, no estado de desmaio, por exemplo, né? Então, nesse caso, o Rune não estabelece as tais diferenças, né? Nem diferenças, nem analogias. Portanto, ele classifica tudo, digamos, com o mesmo valor, né? Ou tudo mau ou tudo bom, portanto, não há mau nem bom, portanto, ele classifica tudo da mesma maneira. Portanto, o que for é, e não há aqui, digamos, nenhuma hierarquia, nem nenhuma classificação especial. Não é? Então, todas as informações têm um valor idêntico perante o Rune, o que é perigoso. Não é? Então, é por isso que encontramos efeitos alienantes, não é? E efeitos não controlados. Não é? A pessoa não tem controle, digamos, lógico, etc. Não é? Porque aqui não existe essa lógica, não é? Através do Rune. Não é? Então, chama-se uma pessoa alienada aquela pessoa que está alheio a si próprio. Alheio a si próprio ou alheio a outrem. Não é? Uma pessoa alienada é uma pessoa que está, digamos, fora da realidade, é uma pessoa que está alheia. Né? Então é isto que acontece com o Rune. Né? O Rune não está, digamos, provavelmente consciente
do estado mais completo da pessoa, não é? Eh, então, aquela pessoa alienada é aquela pessoa, por exemplo, escravo, não é? Que tem dificuldade em pensar ou agir por si próprio, não é? Então é isso que se chama uma pessoa alienada. Então aqui o Rune funciona aqui um bocado assim alienado, não é? Então o Rune registra tudo, né? Mas sem selecionar. Portanto, não seleciona, não classifica, né? E restitui essas alienações nos momentos de perigo ou de urgência. Então estão a ver o perigo, né? Então, ou supostamente com esse caráter de urgência, né? Então acaba por ditar ações instintivas ou automáticas, portanto, inconscientes relativamente ao I, né? Ou ao Shen, né? Portanto, porque o I ou o Shen são formas de consciência conscientes, em que a pessoa tem consciência dessa consciência, né? Mas aqui, no caso do Hun, não. É uma coisa automática, mecânica, né? Então, ele acaba por, ditando ações de acordo com modelos considerados seguros, né? Mas de uma forma matemática, de uma forma automática, né? Modelos considerados seguros porque anteriormente funcionaram. Então, cá está a tal questão da hipnose, né? Do perigo da hipnose, né? Da experiência anterior. Né? Então, o Rune é completamente literal na sua interpretação de palavras e atos. Portanto, e por isso devemos ter cuidado com as palavras. Né? Porque palavras porque o Rune usa palavras, digamos, incompreendidas em termos racionais, não é? Portanto, porque não está ali para compreender ou preocupado com compreender, seja o que for, não é? Apenas registra as palavras, né? Apenas vê se funcionou ou não funcionou e mais nada, né? Portanto, mas ficam bem enraizadas, né? Então, é no Rune que podem, então, por isso é no Rune que podemos implantar ordens por transe hipnótico. Então, por isso, cuidado com as afirmações que fazemos. Porque quando fazemos afirmações, sejam positivas, sejam negativas, sejam assim, né? Estamos a produzir a hipnose a nós próprios. Né? Por isso é muito importante ter cuidado com as palavras que usamos. Né? Até mesmo os pensamentos, né? Mas mais ainda a palavra. Porque a palavra é a coisa bem mais concreta. Né? Então o Rune, portanto, que está ligado ao fígado e ao alimento de madeira, né? Intervém, portanto, intervém logo que uma situação de perigo seja detectada, né? Portanto, se no meio ambiente, sei lá, a pessoa vai a conduzir, por exemplo, né? E chega a uma situação em que vê que não consegue segurar o carro, por exemplo, né? Uma situação de perigo, né? Então o Rune entra em ação, entra em automático, para fazer a coisa automaticamente. Né? Então aí vai usar aquilo que funcionou antes. Né? Se funcionou uma coisa bem antes, o Rune vai aproveitar isso. Né? Mas não faz mais raciocínio nenhum. Né? Não está mais preocupado com filosofias ou coisas, digamos, mais propriamente racionais. Né? Então, por exemplo, a nível de, agora, portanto, outro aspecto muito importante é que o Rune controla o sistema nervoso. Né? O Rune controla o sistema nervoso. Portanto, digamos, age automaticamente, né? De uma forma automática, como o sistema nervoso. Né? Até por estar relacionado com ele. Né? Então, por exemplo, a nível de sonhos noturnos, né? Por exemplo, quando há déficit de energia do fígado, quando é falta de energia do fígado, a pessoa pode sonhar com sonhos, por exemplo, de árvores numa floresta ou na montanha, né? Ou então pode sonhar, por exemplo, participar em combates ou em batalhas, né? Portanto, isso significa que a pessoa está com falta de energia a nível do fígado, né? Se, entretanto,
a situação for mais grave ainda, né? Se a madeira estiver esgotada, digamos, se a energia de madeira ou a energia do fígado estiver esgotada, então a pessoa poderá sonhar com cogumelos, né? E terá a sensação de estar a dormir debaixo de uma árvore, né? Sem conseguir levantar-se. A pessoa sonha que está a dormir debaixo de uma árvore, mas que não tem força para se levantar. Vejam bem o interessante disto, não é? A árvore, né, que é elemento de madeira, né, e não se conseguir levantar, que é músculo, né, músculo e sistema nervoso. Muito interessante, né? Então, é impressionante isto, né? O nosso corpo e a nossa mente são impressionantes, né? Hum, então, eu resolvi, pronto, então o tema aqui é fundamentalmente, pronto, a pessoa tornar-se jovem, né? Ir se rejuvenescendo ao longo da vida, né? Então é importante saber aquilo que beneficia o fígado, né? Então é importante, por exemplo, a pessoa fazer exercício, né? É importante a pessoa manter bom humor, né? Eh, é importante, por exemplo, na alimentação usar vegetais, porque os vegetais têm a tal característica madeira, né? Aqui em Portugal há pessoas que acham que as verduras que prejudicam o fígado. Isso é um conceito profundissimamente errado, não é? Não é que não tenha algum fundo de verdade, não é? Mas está a léguas de distância da verdade. Portanto, o fundo de verdade que eu, pelo menos até hoje, consegui entender é o facto que ele estimula o fígado, estimula a vesícula, né? E então a pessoa, ao comer aquilo, sei lá, tem, por exemplo, andava a sofrer de diarreia, ou melhor, andava a sofrer de prisão de ventre, fica com uma diarreia, então acha que está a fazer mal. Mas não é que está a fazer mal, está a estimular, né? Então, portanto, é uma questão de comer menos, para que a reação não seja assim intempestiva, não seja exagerada, né? Mas as verduras fazem bem ao fígado. Inclusive, por exemplo, pessoa que esteja com hipertensão, que de um modo geral está relacionada com o fígado, né? Nem sempre, ressalvo já, desde já isso, né? Às vezes está relacionado com o mau funcionamento dos rins, etc. Pronto, outros órgãos também. Mas na esmagadora maioria dos casos, a hipertensão arterial está relacionada com o fígado, né? Está relacionada normalmente com subida de ângulo do fígado devido a déficit do fígado, né? E então, por exemplo, para baixar a tensão arterial, por exemplo, né, é útil a pessoa, por exemplo, tomar, por exemplo, sumo de verduras, né? Sumo de verduras com uma pitada de sal, né? Ou no caso, por exemplo, de ter sangue gordo ou de ter o fígado gordo, né? De ter esteatose hepática, né? Então, tomar um sumo de verduras, né? É útil e saudável. Então está lá o verde e super concentrado, ainda por cima cru, neste caso, né? Então é muito mais forte do que comer vegetais verdes cozinhados, por exemplo, né? Cozinhado até pode ficar amarelo, né? Ou amarelado, ou castanhado, né? Pronto, mas mesmo que fique verdinho, né? Viçoso, pronto, se for cozinhado, já não terá um efeito, digamos, tão intempestivo quanto cru, né? Portanto, isto penso que é importante dizer, né? Portanto, é importante a pessoa usar vegetais na alimentação, né? Então, o vegetal tem essa energia de crescer, então também vai nos fazer crescer, né? E o fígado é um dos maiores órgãos do nosso corpo, né? Então, uh, e é o órgão mais pesado do nosso corpo, né? Então, e é um órgão muito importante, com milhares de funções, é um órgão a nível de todos os órgãos do corpo, independentemente do tamanho e da forma, em termos de função, é o órgão que tem mais funções, é o órgão que tem mais trabalho, que desempenha maior número de papéis, tem muitos papéis, né? Muito trabalho a fazer, né? Desde desintoxicação, desde armazenamento de, de glicose, através do glicogênio, que depois vai debitando a pouco e pouco, etc. Né? Armazena proteínas também,
gorduras, etc. Então é um órgão miraculoso e mirabolante, né? E muitíssimo importante. Então é importante nós preservarmos esse órgão, não é? Então, se nós preservarmos a saúde desse órgão, o fígado, não é? O fígado que zela, por exemplo, pela nossa imunidade, que zela, por exemplo, por nos proteger de toxinas, de venenos, não é? Então, com certeza vamos ter mais saúde, vamos viver mais tempo também, não é? E com certeza iremos viver também mais felizes, não é? Então, esta era uma das mensagens que eu queria transmitir com toda a clareza hoje, não é? Então, por exemplo, alimentos benéficos para o fígado, não é? Por exemplo, as sementes de sésamo pretas, não é? As sementes de sésamo pretas, portanto, são boas para os rins, não é? Mesmo para desenvolver inteligência também, não é? Mas são muito boas para o fígado também, não é? E, por exemplo, são boas para os cabelos. Por exemplo, as sementes de sésamo pretas ajudam para lubrificar a pele também, ajudam para fortalecer os cabelos, né? Melhora a condição do sangue, né? Portanto, mas são muito úteis para o fígado, né? Então, diz-se em medicina chinesa que, portanto, através do consumo regular de sementes de sésamo pretas, né? Alguém é capaz de impedir uma doença e fixar a juventude, né? Portanto, está tudo dito, né? Portanto, se querem ter uma vida mais longa, mais feliz, então usem um bocadinho de semente de sésamo pretas, né? Também os frutos do espinheiro de casca branca também são úteis, né? Portanto, os frutos de espinheiro alvar, por exemplo, né? As amoras tonificam o yin e o sangue e o fígado, ou melhor, o yin e o sangue do fígado, né? E dos rins. São boas também para a visão e a audição, as amoras, né? Também, por exemplo, o fígado de galinha é útil para tonificar os rins e para aguçar a visão. De qualquer maneira, pronto, convém que fiquem desde já com a ideia que cada órgão tonifica o órgão correspondente. Por exemplo, o fígado tonifica o fígado, não é? Claro que não é para estar a comer fígado toda a hora, não é? Pronto, mas usado de uma maneira medicinal pode ser útil, principalmente em casos de doença, não é? Também, por exemplo, para curar vitiligo, não é? Que está muito relacionado também com o fígado, por causa da relação da pele com o fígado, não é? O pâncreas de porco é usado em medicina chinesa, não é? Para curar vitiligo, não é? É embeber pâncreas de porco em vinho durante 1 hora e depois cozer no vapor, não é? E comer nas refeições uma vez por dia, no máximo durante 10 dias, não é? Também para tratar diabetes, não é? Embeber um pâncreas de porco fresco em água fervente até que esteja meio cozido, não é? E depois temperar com molho de soja, com shoyu, não é? Por exemplo, o fígado de coelho, mais uma vez o fígado, não é? Tonifica o fígado e aguça a visão também, não é? E é bom também para caso de tonturas, não é? Tonturas, também dores nos olhos, não é? Então, fígado de coelho também pode ser usado, não é? A geleia real é útil para tonificar o fígado e também fortalece o baço, não é? Os morangos também tonificam o fígado e os rins, e também ajudam para a pessoa recuperar a cor original do cabelo, não é? As flores de nabo também tonificam o fígado e aguçam a visão, não é? Então, estes são alguns exemplos de alimentos para beneficiar o fígado, não é? Portanto, e para beneficiar a nossa saúde e nos tornar jovens durante o máximo de tempo, não é?